Meu amado, a paz do Senhor, que Deus possa te abençoar. A minha oração é que se você estiver desempregado, Deus abra uma porta para você. Se você estiver passando por um momento de aflição na sua vida, Deus possa estender as suas mãos e gerar um milagre na sua vida. Nós estamos orando, nós estamos intercedendo pela sua vida, estamos intercedendo por esse país. Peço a você encarecidamente, por favor, você dê o seu like, que você compartilhe os nossos vídeos, que você nos ajude aí, tá bom? Outra coisa que eu gosto muito, que me ajuda, são os comentários. Vai me ajudar muito aqui no canal. Você pode, por favor, abrir a sua Bíblia em João 10, capítulo 8. Diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Agora o 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Irmãos, quantas vezes nós usamos esse texto aqui e falamos a seguinte frase: o diabo veio para roubar, matar e destruir. E é exatamente desse texto aqui que nós usamos essa frase. Mas na realidade, quando você lê o 8, deixa bem claro que Jesus não está falando de Satanás. É bem verdade que quando nós estudamos a palavra de Deus, essas funções aqui que estão escritas aqui, de fato e de verdade, são ações de Satanás, sem dúvida nenhuma. Ele de fato e de verdade veio para matar, roubar e destruir. Mas o texto em si não está falando dele. Eu quero que você entenda isso, porque quando nós lemos, o 8, capítulo 8, versículo 8, 10, 8, fica bem claro isso. Ele está falando que todos quantos vieram antes dele. Ou seja, ele está deixando claro, muito claro, que antes dele, muitas pessoas se levantaram. Agora, quem eram essas pessoas? Quem eram essas pessoas? A quem Jesus está se referindo? Eu queria que você, meu amigo, que vai ver esse vídeo, que você desse a sua opinião, Talvez você discorde de mim, mas eu queria que você desse a opinião, que você me ajudasse aqui no canal aqui, tá bom? Então, vamos lá. Quem é que Jesus estava se referindo? Quantas pessoas no passado, tiveram a oportunidade de serem sacerdotes, de serem pessoas que eram responsáveis pela lei de Deus? Quantos? Muitos. Mas no passado, essas pessoas se levantaram e se levantaram apenas com um intuito. Qual era o intuito? O intuito deles não era fazer a vontade de Deus, mas o intuito deles era usar a palavra de Deus, era usar aquele cargo que tinha para benefício próprio. Eu vou te explicar o que acontecia. Quando um sacerdote, alguém iria oferecer um sacrifício, o que o sacerdote fazia de maneira leviana? Ele fazia o seguinte: ele dizia que aquele animal estava com algum problema e tudo, o animal não estava. Ele pegava aquele animal para ele e sacrificava um animal coxo com defeito. Ou seja, ele não estava nem aí para a lei de Deus. Ele estava tirando benefícios daquela situação ali para ele próprio. Ou seja, ele é considerado um ladrão, está roubando as pessoas. Ele é considerado um salteador. Tudo de ruim
né, que Jesus poderia falar sobre ele, ele fala aqui. Então Jesus está falando de pessoas que tinham tudo para ser uma bênção, de pessoas que tinham tudo para herdarem o reino dos céus. Mas o que fizeram? Ao invés de andar correto, ao invés de fazer a vontade de Deus, a ganância tomou conta da sua vida. Se tornaram pessoas gananciosas, se tornaram pessoas que tiveram a coragem de tirar até o que as viúvas não tinham. Se você for ler a palavra de Deus, você vai ver que Jesus fala isso. Então, ele não está falando aqui de Satanás, ele está falando de pessoas que tinham tudo para ser uma bênção, mas que infelizmente se corromperam e hoje tem esse título de ladrão e salteador. Infelizmente, quando você olha para a palavra de Deus hoje e olha para o evangelho hoje que nós estamos vivendo, você percebe uma coisa interessante. Essa palavra aqui serve para os dias atuais. Os dias atuais hoje são assim. Muitas pessoas dentro da igreja hoje estão exatamente assim, ladrão e salteador. Infelizmente, essa é a realidade. Não tem compromisso nenhum com a palavra. Querem tirar a lã da ovelha de tudo quanto é jeito. Mas, meu irmão, se você é um pastor sério, se você é um homem de Deus sério, continua. Não se vende, não se corrompe. Não seja um ladrão, não seja um salteador, mas seja um homem que quando você apresentar as suas ovelhas a Deus, você vai falar assim: Senhor, aquilo que o Senhor colocou na minha mão aqui, eu cuidei, eu fiz de tudo para que elas não se perdessem. Fica com essa palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.